I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje vamos estar falando aqui do mercado de escanteio, né? Para esse domingão aí, dia 14 de agosto de 2022. Separei uma lista aqui de 8 jogos, galera, pra gente estar analisando junto e vou estar trazendo nesse vídeo de hoje pra vocês, tá show? Antes de mais nada aí, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo a notificação de todo o conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like também que é importante demais, tá galera? E também quero convidar vocês aí a se inscrever aqui no canal secundário, tá? Que é onde eu tô postando os palpites de mais de um gol e meio. Se inscreva aqui no canal, né, Palpite Futebol 2.0, né, BetGreen, Palpite Futebol 2.0, se inscreva e ativa o sininho também para você receber a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui. E também vou estar deixando aí no comentário fixado desse vídeo e também na descrição do vídeo o link para você estar entrando lá no grupo grátis no Telegram, tá galera? É um grupo onde o pessoal troca ideia, troca informações aí sobre o mercado esportivo e eu também sempre tô soltando algumas dicas interessantes lá no grupo, tá? O grupo é de graça, é no Telegram, pelo fato de ter muitas pessoas, né? Então tem que ser no Telegram. Aí eu vou estar deixando o link aí no comentário fixado e na descrição, tá show? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa rodada de domingo aí pra gente analisar o mercado de escanteio são esses daqui, né? Vamos ter as melhores ligas até o momento aí pro mercado de escanteio, né? Eu digo até o momento porque tem muitos campeonatos europeus começando agora, então é sempre bom esperar aí umas 6, 7 rodadas pra gente poder ter uma base e poder analisar melhor o mercado de escanteio, né? Mas a princípio, esse aqui são os campeonatos que já estão rolando já algumas partidas, né? Mais de 10, 15 partidas, e com isso a gente separou esses daqui que são as melhores ligas, né, e os melhores jogos, né, para escanteio nessa rodada de domingo. Vamos começar falando do primeiro jogo aqui, que é o jogo da Série A do Brasileirão, né, jogo cedo, 11 horas da manhã a gente vai ter Coritiba contra Atlético Mineiro, duas equipes que têm a média muito boa de escanteio, né. A princípio a gente vai estar dando uma olhada aqui no time da casa, que é o Coritiba, né, vamos dar uma olhada nos últimos jogos aqui pra gente ver a estatística de escanteio. Contra o time do Santos aqui nesse jogo, por exemplo, a gente assistiu aqui 13 escanteios, né? A média muito boa. Aí vamos ver aqui contra o Goiás. Goiás não tem a média boa, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Nesse jogo saíram 10 escanteios, né? Como vocês podem ver, 3 escanteios apenas pro Goiás, né? Que tem a média bem fraca. Mas mesmo assim bateu uma média boa de 10 escanteios. Aí vamos ter aqui contra o Cuiabá. Cuiabá é uma equipe que oscila, né, nesse mercado de escanteio. Aqui, como vocês podem ver, ó, 8 escanteios apenas, né? Então, assim, foi um jogo abaixo da média. Aí vamos ter contra o Corinthians. O Corinthians costuma ter uma média boa de escanteio, né? Vamos ver nesse jogo aqui. Esse jogo teve 11 escanteios, né? A média muito boa. Aí vamos ter aqui o último jogo contra o Flamengo, que também tem a média excelente de escanteio, né? Vamos ver esse jogo aqui, por exemplo, foram 14 escanteios, né? Média muito boa. Ou seja, a gente pegando pela média aqui, a gente vê que a maioria das partidas aqui sempre bate 10 escanteios ou mais. Então a gente pode estar pegando aqui, galera, mais de 8 ou até mesmo mais de 9 escanteios. Acredito que mais 9 escanteios aí nessa partida tem grande chance de bater. A outra opção aqui também é o mercado de escanteio no primeiro tempo. Acredito que a gente pode estar entrando aí com mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo aí uns 5, 6 escanteios é quase certo de bater. Então mais de 4 escanteios no primeiro tempo também é bem interessante nessa partida. Agora bora para mais um jogo aqui. Agora a gente vai estar falando aqui do Campeonato da Suécia, jogo aqui entre Elfsborg contra o Norrköping. Jogo que acontece meio-dia e meio, o jogo vai ser na casa do Elfsborg. Duas equipes que têm a média muito boa de escanteio, né? Mas a gente vai estar dando uma olhada aqui no Norrköping, que tem a média um pouco melhor, né? Vamos dar uma olhada aqui no time visitante. Esse jogo aqui contra o Degerfors, nesse jogo aqui, por exemplo, teve poucos escanteios, né? Apenas 6 escanteios. Aí contra o Gothenburg, nesse jogo aqui, por exemplo, a gente teve 14 escanteios, a média já melhorou, né? Aí outro jogo contra o Gothenburg, né? Nesse jogo aqui foram 9 escanteios, média razoável. Aí vamos ter o confronto aqui contra o Malmo. Nesse jogo contra o Malmo aqui foram 16 escanteios, né? A média bem alta. E mais um jogo aqui contra o Degerfors. Nesse jogo aqui, por exemplo, foram 14 escanteios, né? A média muito boa. Só teve um joguinho aqui que teve a média bem abaixo. Mas, no geral, aqui é uma equipe que sempre costuma aí bater 10 escanteios por partida, né? Essa equipe do Norrköping, quando joga aí com qualquer outra equipe aqui da Suécia. E com isso aí, a gente vai ter duas equipes, né? Que tem a média boa, porque o Elfsborg também tem a média bem interessante. Então é jogo bom aí pra gente assistir no mínimo 10 escanteios ou mais. Então acho que a gente pode estar pegando mais de 8 escanteios, né, na partida. Quem quiser forçar um pouquinho mais, pega o mais de 9 escanteios, mas acredito que para bilhete o mais de 8 escanteios aí já tá ótimo, tá? Primeiro tempo nesse jogo eu não entraria, tá? Eu ficaria de fora no primeiro tempo dessa partida.
Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Noruega, né, que tem uma das melhores médias de escanteio até o momento, né, é uma liga aí que, se eu não me engano, tem a segunda ou terceira melhor média de escanteio no campeonato, assim, dos campeonatos todos até o momento aí, né. A gente vai ver aqui que vai ter o confronto entre o Gerve, que tem a média muito boa de escanteio, contra o Lillestrøm, que também é uma equipe boa para escanteios, tá. Esse jogo que acontece 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do Gerve. O favorito aqui para vencer esse jogo é o Lillestrøm, então com isso aí o Gerve vai tentar acionar muito os seus jogadores de ponta, né, e vai tentar também finalizar muito fora da área, e com isso aí vai ter grande chance de assistir bastante escanteios. Nesse jogo aqui, por exemplo, não vai aparecer porque é Copa, tá? A maioria das vezes Copa não aparece estatística, então vamos pegar o segundo jogo aqui, que é contra o Haugesund. Nesse jogo, por exemplo, a gente teve uma média aqui de 11 escanteios, né? 11 escanteios na partida. Contra o Vålerenga aqui nesse jogo, por exemplo, teve 7 escanteios, a média bem abaixo do esperado, né? Especialmente aí pela parte do Gerve. Aí vamos ter aqui contra o Bodo Glimt, que deve ter tido uma média boa, né? 11 escanteios, até que não foi uma média tão alta, achei que ia ser mais, mas 11 escanteios tá bom. E o último jogo aqui contra o Sandefjord. Nesse jogo aqui, a gente assistiu 11 escanteios também. Se a gente for puxar a média aqui do Lillestrøm, também é uma média muito alta. E como ele vai estar jogando fora de casa, eu acredito que vai arriscar muito também de chute de fora da área, vai tentar também jogada pela linha de fundo. Então vai ser um jogo excelente aí pra gente assistir uns 10, 11 escanteios no mínimo. Então a gente pode estar pegando aqui mais de 9 escanteios na partida. E primeiro tempo aqui, acredito que vale a pena a gente entrar com mais de 4 escanteios. Acredito que é uma entrada interessante aí, mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Acredito que uns 5, 6 escanteios no primeiro tempo aí é quase certo. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Norueguês, só que agora a segunda divisão, o jogo entre Brann, que tem a média excelente de escanteio, contra o Ralf, que também tem a média boa, né? Mas a princípio aí o Brann tem a média excelente de escanteios, né? Esse jogo que acontece 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do Brann, que tem favoritismo total para vencer esse jogo. Vamos estar dando uma olhada aqui nos últimos jogos aqui do Brann, né? Contra o Stabæk aqui, a gente vai ver esse jogo aqui, por exemplo, saíram 9 escanteios, a média um pouco abaixo do esperado. Aí contra o Start, nesse jogo aqui, por exemplo, contra o Start, saíram 8 escanteios, média também bem baixa. Aí vamos ver aqui contra o Bryne. Contra o Bryne aqui, por exemplo, nesse jogo já aumentou um pouquinho, né? 12 escanteios. Aí contra o Kongsvinger. Contra o Kongsvinger aqui, nesse jogo saíram 14 escanteios, a média um pouquinho melhor. E contra o próprio Ralf, né? Só que agora o Brann jogando fora de casa. Nesse jogo saíram 11 escanteios, né? Então, se a gente for pegar pela média aqui, o time sempre costuma ter uma média aí de pelo menos 9 escanteios ou mais, né? Na média geral, é uma equipe que tem 11 escanteios para mais, né? Por média. Mas nesses últimos 5 jogos aí, se a gente for pegar aí, é uma média de 9 escanteios em média, né? Então, acredito que nesse jogo aqui a gente pode estar entrando aí com mais de 9 escanteios, ou quem quiser botar no bilhete pode pegar mais de 8 escanteios, tá? Na partida. A princípio, mais de 9 escanteios aí, na minha opinião, eu tô sentindo bastante confiança. Primeiro tempo nesse jogo aqui eu não arriscaria, eu ficaria de fora aqui, só se for para pegar no ao vivo, estiver analisando o jogo ali, aí vale a pena, mas a princípio aí o primeiro tempo eu ficaria de fora desse jogo. Agora vamos para mais um jogo aqui, um campeonato que eu particularmente gosto muito por esse mercado de escanteio, né, que é o Campeonato Peruano, primeira divisão, jogo entre Sport Boys contra o Cienciano, jogo 3h15 da tarde. Nesse jogo aqui são duas equipes que têm a média boa, né, só que o Sport Boys tem uma média bem melhor do que o Cienciano aí nesse quesito de escanteio, né. Vamos estar dando uma olhada nos últimos jogos aqui, contra o Municipal aqui, nesse jogo, por exemplo, teve 7 escanteios, a média muito baixa, né, abaixo da média aí desse time. Aí aqui contra o time do César Vadieiro, nesse jogo foram 9 escanteios, a média um pouco mais baixa também. Contra o Karlstein deve ter tido bastante escanteio, né? Esse time do Karlstein é boa para escanteio também, né? Aqui teve 11 escanteios, né? Já melhorou um pouquinho a média. Aí contra o São Martin aqui, nesse jogo aqui, por exemplo, saíram 12 escanteios, também média boa. E contra o Alianza Lima aqui, nesse último jogo aqui, né, desses últimos 5, nesse jogo aqui, por exemplo, saíram 10 escanteios. Ou seja, nesses últimos 5 jogos a média do Sport Boy não está muito boa, mas a princípio nesse confronto aqui contra o time do Cienciano, que é uma equipe boa, acredito que o time vai ter aí bastante oportunidade de finalizar muito, de jogar na linha de fundo, e o Cienciano no contra-ataque aí pode tentar também algumas jogadas pela linha de fundo e até mesmo arriscar de fora da área, né? Então vai ter grande possibilidade aí de assistir bastante escanteio das duas partes. Acredito que é jogo bom aí pra gente tá fazendo uma entrada simples aí com mais de 8 escanteios na partida. Acredito que mais de 8 escanteios aí é bem interessante. Quem quiser forçar um pouquinho mais, pode estar pegando mais de 9 escanteios, mas acredito que mais de 8 escanteios aí é bem mais seguro, tá? Primeiro tempo nesse jogo eu também não entraria, ficaria de fora.
Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Campeonato Uruguai, que também é bom, né, para escanteio, tem algumas equipes que têm a média boa, e é o caso aqui do Liverpool Montevidéu, né, que vai enfrentar aí o Nacional, jogo 3h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Liverpool Montevidéu, e a gente vai estar dando uma olhada nos últimos 5 jogos aqui do Liverpool Montevidéu, né, por exemplo, contra o Albião aqui nesse jogo, a gente vai estar dando uma olhada aqui, nesse jogo, por exemplo, saíram 14 escanteios, né, a média é muito boa. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no Defensor Sporting. Nesse confronto aqui, por exemplo, saíram 14 escanteios, média muito boa também. Agora vamos dar uma olhada aqui contra o próprio Nacional, né? Aqui contra o Nacional, por exemplo, a gente vai ver aqui, saíram 6 escanteios, média bem baixa, né? Bem baixa aí do esperado. Mas a gente não tira muito como parâmetro, porque esse jogo aqui foi bem morno, né? Aí agora vamos ver aqui contra o Maldonado. Contra o Maldonado aqui nesse jogo aqui, por exemplo, já saiu uma média boa, né? 11 escanteios. E o último jogo aqui contra o Albion. Mais um jogo aqui contra o Albion, né? Nesse jogo aqui saíram 15 escanteios, né? Média excelente também. Enfim, galera, nesse jogo aqui, eu acho que a gente pode estar pegando mais de 9 escanteios. Eu acredito que tem grande chance de bater, tá? Mais de 9 escanteios aqui eu acho muito interessante. Particularmente, assim, não arriscaria no primeiro tempo. Primeiro tempo eu ficaria de fora. Mas no jogo todo aqui, na partida, eu acredito que sai mais de 9 escanteios, né? Eu tô prevendo aqui uns 10, 11 escanteios pelo menos. Agora vamos para os nossos 2 últimos jogos, né? A gente vai ter aqui agora o Campeonato Brasileiro da Série A, jogo entre Flamengo e o time aqui do Atlético Paranaense, né? 2 equipes que têm a média boa de escanteios. E nesse confronto aqui eu acredito muito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos aí uns 12 escanteios ou mais, né? Acredito que vai ser uma média bem alta. A gente vai estar dando uma olhada aqui, só que tem alguns jogos aqui que era pela Libertadores, mas como é contra o Corinthians, acho que vale a pena a gente dar uma arriscada aqui, porque é uma equipe brasileira, né? Então não muda muito, né? A gente vai dar uma olhada aqui nesse jogo, por exemplo, aqui saíram 5 escanteios apenas. Foi uma partida bem morna. Aí contra o São Paulo aqui, por exemplo, o Flamengo aqui nesse jogo teve 8 escanteios, média também baixa. Aí mais um jogo aqui, né, o jogo de ida, que foi lá no estádio do Corinthians, lá que o Flamengo venceu. Nesse jogo aqui, por exemplo, 6 escanteios, média bem baixa também, né, ou seja, nesse confronto direto aí, a média foi muito abaixo do esperado, né. Aí contra o Atlético Goianiense aqui a gente teve 9 escanteios. E contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, né? Nesse jogo aqui a gente vai ver que saíram 10 escanteios. A princípio aqui nos últimos 5 jogos do Flamengo, a média de escanteio não tem sido muito boa, né? Ainda mais que teve 2 jogos aqui de Libertadores contra o Corinthians, foram 2 partidas onde não teve a média muito legal, né? Média bem abaixo do esperado. Mas agora como vai pegar o Atlético Paranaense que tem a média de escanteio bem interessante e vai ser um jogo aí bem disputado, né? Ainda mais que tem gerou aquela coisa de revanche, né? Entre essas 2 equipes. Acredito que vai ser um jogo bem pegado e vamos ter oportunidade aí de assistir muitos escanteios, né? Ainda mais que o Flamengo vai jogar com alguns reservas e vai ter jogadores ali como Lázaro, Vitor Hugo, Marinho, que são jogadores que jogam muito pela ponta, né? Além dos laterais, né? Que vai ter o Mateuzinho de um lado, que também é um cara que sobe muito, e o Ayrton Lucas, né? Então, automaticamente acredito que vai ser um jogo aí para bastante escanteio, pelo menos aí uns 11, 12 escanteios nessa partida. Com isso a gente pode estar pegando aqui mais de 9 escanteios na partida, acredito que tem grande chance de bater, e primeiro tempo aqui eu forçaria aqui no mais de 4 escanteios. Acredito que tem grande possibilidade aí da gente assistir pelo menos 5, 6 escanteios no primeiro tempo. Então, mais de 4 escanteios no primeiro tempo acho que é bem interessante. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter aqui São Paulo contra o Bragantino, né? Bragantino que tem a melhor média de escanteio do Brasileirão até o momento, né? 22 rodadas, né? E até o momento aí o Red Bull Bragantino tem uma média aí de 12 escanteios para mais. Então tá com uma média aí excelente, né? E vai pegar o São Paulo fora de casa, né? O São Paulo jogando aí no Morumbi, vai em busca de uma vitória. E o Red Bull Bragantino aí tem vários jogadores ali que finalizam muito. Tem o Praxedes, tem o Evangelista, tem o Arthur. O Arthur principalmente, né? Um cara que finaliza muito. Tem os 2 laterais ali que sobem muito, que eu não me recordo o nome, eu acho que é a Derlan. Eu acho que a Derlan é um, né? Que sobe bastante, mas a princípio é uma equipe que finaliza muito. Tem um quesito aí de finalização que é bem interessante, especialmente aí para quem gosta do mercado de escanteio, né? Porque automaticamente a chance de bater a bola, desviar num zagueiro ali, num defensor ali e sair para o escanteio, até mesmo para o goleiro espalmar para fora, é muito grande. Então, o Red Bull Bragantino, na minha opinião aqui, vai ser uma equipe que vai marcar aí pelo menos 6, 7 escanteios. E o São Paulo, como vai jogar em casa aí, também vai ter chance de marcar, quem sabe, aí uns 4, 5 escanteios nessa partida, né? Então, ao todo aí, na minha opinião, é jogo para 11, 12 escanteios. A gente vai estar dando uma olhada nos últimos 5 jogos aqui do Bragantino que tem a melhor média. Vamos ver aqui contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Nesse jogo aqui saíram 18 escanteios, né? Já começamos bem.
Aí agora contra o Juventude, que é a segunda ou terceira melhor equipe de escanteio também, né? Nesse jogo aqui, por exemplo, saíram 12 escanteios, média muito boa. Quanto o Fluminense, nesse jogo contra o Fluminense, por exemplo, a gente assistiu aqui 14 escanteios, média boa demais. Quanto Fortaleza, Fortaleza não tem a média muito boa de escanteio, né? Mas vamos ver nesse jogo aqui, saíram 13 escanteios, até que nesse jogo aqui Fortaleza teve bastante escanteios, né? Aí agora vamos ver o último jogo contra o América Mineiro, que também não tem a média tão boa. Nesse jogo saíram 15 escanteios, né? Então, assim, a média alta demais nesses últimos 5 jogos aí nos jogos do Bragantino. E nesse jogo aqui eu acredito que não vai ser diferente, tá? Aqui a gente pode estar pegando mais de 9 escanteios na partida, que eu acredito que vai bater fácil, na minha opinião, né? Pela análise que eu fiz aqui e pelo retrospecto, acredito que é 10 escanteios para lá. Então, mais de 9 escanteios aqui eu acredito que tem grande chance de acontecer. E primeiro tempo aqui eu colocaria mais de 4 escanteios, que eu também acredito que vai ter pelo menos, no mínimo, 5 escanteios no primeiro tempo. Então, mais de 4 escanteios aqui no primeiro tempo é uma boa entrada também, tá? Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui de escanteio para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Se você gostou do vídeo aí, deixa um like, que é importante demais. E se inscreva também aí no canal, que vai estar me fortalecendo muito, tá show, galera? Então, um forte abraço a todos vocês aí, um domingo abençoado para vocês. Quero também agradecer a todos vocês aí que sempre estão acompanhando o canal, tá, galera? Sempre apoiando aí, assistindo os vídeos, deixando seu like, comentando. Eu agradeço muito aí pela moral de todos vocês. E um forte abraço aí também pros pais de vocês, né? Nesse domingão aí, Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais aí para todos vocês que são pais e pros pais de vocês aí, tá show? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, valeu, fui!